No Natal de 1941, a administração do campo teve uma súbita explosão de sentimentos humanitários. Pela primeira vez, os parentes das detentas foram autorizados a enviar pacotes, além de cartas, embora com peso e conteúdos específicos. O mais surpreendente é que cada pacote podia incluir um casaco de lã. Corri até Milena com o meu pacote. Eu o havia aberto e em cima dele havia um casaco de tricô amarelo dourado. Fiquei fora de mim de prazer e me perguntei por que ela relutava em me mostrar o dela. Seu pai lhe enviara um casaco de traje bávaro e ela se envergonhava do mau gosto dele. Fiz o possível para confortá-la e perguntei como ela se vestia antes. Mas esse era outro ponto sensível. Uma doença grave a fizera engordar tanto que ela perdera todo o interesse por roupas. Mas agora que estava tão magra quanto jovem, sentia-se bem diferente. Esqueceu-se do casaco de traje bobo e nos deleitamos em fantasias sobre as lindas roupas que usaríamos mais tarde. Mais tarde, entre aspas, né? Milena se via em um terno sob medida. Ela sempre ficara bem em ternos sob medida. Há uma foto antiga de Milena à mostra, às margens do Vitlava, vestindo um terninho listrado de 2 peças com uma longa saia plissada, um chapéu coco e sapatos de cano alto com cadarço. Ela segura um guarda-chuva chique da Utile. Tudo muito elegante e no gosto da época. Seu perfil suave e infantil, seu nariz arrebitado tcheco, seus cabelos exuberantes destacam-se contra um fundo claro. Ela devia ter uns 13 anos quando a foto foi tirada. Sua mãe, então viva, mandava fazer as roupas de Milena em uma costureira. A mãe de Milena sofria de anemia persistente havia anos. Mesmo que apenas por motivos educacionais, o Dr. Jesenski aconselhava que a filha ajudasse a cuidar da inválida. Embora tivesse apenas 13 anos, Milena ficava com a mãe até o pai voltar para casa, muitas vezes ao anoitecer, e a substituía. A mãe de Milena sentava-se na cama, apoiada em travesseiros, enquanto Milena, em sua cadeira, lutava para se manter acordada. Cada vez que a cabeça da mãe pendia, Milena se sobressaltava, sentindo-se culpada, pois havia adormecido. Ela corria até a cama e ajudava a mãe a se levantar. Mas, alguns minutos depois, a mesma coisa acontecia novamente. Por fim, o pai voltava para casa do jogo de cartas ou dos amigos, muitas vezes em estado de euforia. Ele tentava animar a paciente com piadas e histórias divertidas, mas parecia a Milena que isso apenas a ofendia e a tornava mais consciente de sua lamentável condição. Milena amava muito a mãe, mas agora suas forças lhe faltavam. Ela perdia o controle sobre os nervos. Um dia, quando nada do que fazia satisfazia a paciente, perdeu a paciência e jogou no chão uma bandeja com uma refeição completa. Foram dias difíceis para a mãe e a menina. O sofrimento da mãe era tão angustiante para Milena que ela quase se sentiu aliviada quando a morte finalmente chegou. Milena tinha 13 anos quando sua mãe faleceu. De repente, ela se viu independente, livre para aproveitar o tempo como lhe aprouvera. Ela se descreveu como uma adolescente temperamental, sensível e rebelde ao mesmo tempo. Numa noite, ela alugou um quarto para si em um hotel de terceira classe, apenas pelo sabor da aventura. Isso lhe dera um saboroso sentimento de que havia crescido e poderia investigar o porquê da má fama desses hotéis de reputação duvidosa. Ela passou a noite num excitante turbilhão imaginativo, mas nada de extraordinário aconteceu. As suas noites também eram preenchidas por visitas a cemitérios, onde ficava sentada no muro, observando as sepulturas e carregando a dor do mundo. Houve sérios episódios de discórdia quando seu pai ficou sabendo de suas escapadelas noturnas. Mas, quanto mais ele a repreendia, mais ela se rebelava. Como não havia ninguém para fiscalizar se ela retornava para casa ao anoitecer, ela desfilava triunfante sobre a autoridade do pai. Um pintor chamado Schneider propôs para ela que pousasse para suas ilustrações de contos de fadas e, através dele, mesmo na flor da idade, ficou a par de um grupo de pintores ultraconservadores chamado Gednota. A convivência dela no meio deles lhe promoveu um choque de realidade. Aos 15 anos, ela já era uma mulher formada, física e psicologicamente falando. Claro que seus conflitos com o pai em muito influenciaram no seu amadurecimento precoce.
Foi nesse tempo que ela se tornou uma leitora compulsiva, consumindo textos de Knut Hamsun, Dostoiévski, George Meredith, Tolstói, J.P. Jacobsen, Thomas Mann e outros. É difícil precisar o que levou ela, em idade tão pequena, a criar um senso de valores tão profundo. Parece que ela só tinha a si mesma para se guiar, o que acabou levando ela a rejeitar tudo mais, especialmente o que fosse sórdido e de mau gosto. O conflito dela com seu pai promoveu um efeito nela que levaria anos para ser superado. Em sua rebelião contra a pseudo-moralidade que ela tinha que desviar, ela perdeu todos os sensos de proporção. Por que ela deveria deixar alguém dizê-la o que fazer, o que era certo ou errado, verdadeiro e falso? Ela decidiria por si mesma. Nesse tempo, ela era reconhecida como uma grande mentirosa, mas os seus críticos falharam em ver nela, como em muitos rebeldes, um estado transitório, tentando trabalhar com seus próprios princípios. A sua insegurança se expressava numa arrogância perigosa. E ela acabou enfrentando um período de colapso moral, que, de qualquer forma, ela se recuperou de forma admirável.